Bem-vindo a todos. Esse é o encontro conclusivo do Seminário de Mediunidade. Américo, bem-vindo, obrigada. Obrigado. A palavra é sua. Muito bem. Queria saber de vocês, tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar, algumas experiências que vocês tiveram nas 2 últimas semanas, porque nós não tivemos um encontro na semana passada. Algumas coisas para contar. Nadinha. Eu não participei do último encontro, eu também É estava verdade. viajando, não pude participar. Porém, pessoal, verdade. sinta-se à vontade para tecer algum comentário. Então, tá bom. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o arquivo. E nós estamos vendo o livro Desobsessão, do André Luiz, e nós, de certa forma, não vamos conseguir esgotá-lo. Mas, como nós estamos na parte mais interessante do livro, que são entre os capítulos 21 e 24, onde se fala mais de médiuns psicofônicos e também das manifestações de enfermo espiritual, nós vamos continuar. Eu vou recordar um pouquinho só o que a gente já fez. Manifestação de enfermo espiritual tem vários capítulos com o mesmo título, mudando a numeração. 1 romano, 2 romano, 3 romano. E nós vamos retomar, voltando um pouquinho para trás. Eu acho que eu falei a vocês que a reunião de desobsessão começa com uma manifestação de mentoria. Não existe manifestação de mentor depois da manifestação da mentoria. E depois, ao final, também tem mais uma manifestação da mentoria. Essa orientação do André Luiz, ela é fundamental, porque às vezes aparece espírito querendo se passar por mentor durante a reunião. E posso dizer a vocês que só tivemos um caso em que isso aconteceu. Por quê? Porque já é hábito e a gente entende que a manifestação de mentor é só no início e no fim. Então, a gente não corre o risco de ser enganado. Mas eu me lembro, e acho que eu contei essa história a vocês, de um grupo que estava começando na nossa casa, tinha feito o curso, e umas 2 ou 3 semanas depois das primeiras reuniões, eu fui assistir uma reunião para ver como é que estava o andamento das atividades. E, nesse instante, acabei presenciando uma informação, uma comunicação de mentor que dizia que, primeiro que fez um elogio rasgado ao grupo, né? Parabéns pelo grupo, o grupo é espetacular. Olha, mentor que é mentor não faz elogios derramando elogios, né? Quando muitos são sóbrios, e o grupo estava começando, não tinha mostrado serviço nenhum. E depois continuou dizendo que ele tinha autorização para colocar um chip na cabeça de todos os médiuns para proteção. Olha, eu até acredito que haja essa possibilidade. Agora, o chip na cabeça para proteção, todo mundo tem perrengue em planeta de expiação e provas. Pode pôr 500, como é que é? Aquela fitinha do senhor do Benfim no pulso, né? Pode pôr 500. A proteção vem do trabalho no bem constante. Quem trabalha no bem constantemente tem proteção, porque o trabalho é constante e é útil, né? Então, essa história de que pendura alguma coisa para ser protegido, ou carrega um chaveirinho, uma pedra mágica no bolso, não tem o menor sentido. Os espíritos se divertem quando a gente faz isso, que é uma providência absolutamente externa, exterior, né? Fala, Maria. Liga o seu microfone. Isso. Liguei. Só para
enfatizar, enfeitar também a sua fala, né? Eu tive também uma experiência dessa, né? E foi com isso que eu aprendi também que a mensagem, as mensagens dos guias, dos espíritos, os protetores, mentores, precisam ser no início da reunião. Eu já havia comentado isso também. Agora, veja bem, eu tive uma experiência comigo própria. No meio da reunião também, o espírito deu uma mensagem muito estranha, e quando ele se afastou de mim, ele deixou a impressão que era um mistificador. Ele saiu sério ainda, se afastou. Quando se afastou com seriedade, mas eu fiquei com a impressão, aí eu comuniquei ao grupo na hora. Eu disse, esse espírito ele não é o que ele está dizendo aqui que ele foi, não. Ele é um mistificador, mentira dele. Aí todo mundo ficou avisado. Isso para mim serviu de experiência, eu não esqueço nunca. Eu só queria passar a minha experiência. Obrigada. Legal, Maria. Foi bom você compartilhar. Uma coisa que a gente faz, às vezes tem espírito que é brincalhão ou é mal intencionado, que também brinca de sofredor. Isso pode acontecer, porque ele já sabe que se ele se travestir de mentor no meio da reunião, ele já não será atendido como tal, né? Agora, é importante a gente não atender alguém que se passa por mentor com ironia, coisa do tipo, estou sabendo que você não é nada disso. Não, a gente tem que tomar cuidado, porque eles podem se enraivecer. E a gente deve dizer de maneira educada, olha, nós sabemos que parece que não é bem essa a sua necessidade, você não quer dizer o que está precisando, qual é a sua necessidade, que a gente possa ajudar. Então, sempre de maneira delicada, porque se a gente enfurece um desses espíritos, depois a gente pode ir acompanhado para casa, né? Bom, mas uma outra coisa é o fato de espíritos comunicantes fajutarem a necessidade, né? Então, não é mentor, mas está fajutando a necessidade, está brincando, né? Quando, normalmente, o médium experiente, ele percebe isso, como a Maria percebeu. Mas, se a gente não avisar o esclarecedor pode embarcar nessa e levar um tempo para perceber isso. Como o médium percebe com antecedência, nós criamos um sinal, pode ser feito à mesa, um sinal de negativo, não assim, né? Assim, com a mão sobre a mesa. Então, a gente avisa o esclarecedor que o espírito está mentindo. A gente faz sinal duplo, né? Depois, acho que eu já expliquei por que a gente faz o sinal duplo. Porque o sinal de zoantropo é de garra, né? Uma vez eu fui atender alguém que tinha um sinal de garra numa mão, mas não tinha na outra. E eu falei, você perdeu a forma humana, né? E o espírito não gostou. Eu falei, você não está me vendo, não, aqui? Ele estava bravo. Eu achei que ele tinha uma forma animal. Se não fosse na boca, no rosto, poderia ser nos membros superiores ou inferiores, mas... Então, a partir daí, nós combinamos que o sinal seria duplo. Então, o sinal de negativo sobre a mesa é aviso para o esclarecedor que aquele espírito está brincando. Ele não está se passando por mentor, ele está se passando por alguém com necessidade que não é real. Também aí devemos atendê-lo, dizendo, olha, nós estamos percebendo que a sua necessidade não é exatamente essa, você não quer dizer o que você está precisando, porque assim a gente não agride o espírito e ainda permanecemos abertos às suas necessidades, se eles tiverem, né? Tudo bem, então eu vou compartilhar com vocês, se vocês podem a qualquer instante abrir microfone, a partir do instante em que o capítulo começa a falar sobre médiuns psicofônicos. Aliás, manifestação, eu vou voltar um pouquinho para trás, manifestação de enfermo espiritual, já falamos de médiuns psicofônicos. Então, vamos lá. Qualquer instante, vocês podem, por favor... É o capítulo 32. A duração máxima do atendimento deve ser de 1 a 1h30. Não fica muito cansativo também, né? Eu estou falando isso para grupos completos. Segundo o André Luiz, o grupo deve ter até 14 companheiros.
4 esclarecedores, um dos quais dirige. Eu já sugeri a vocês que vocês não designem um substituto só, mas alternem em substituição quando vocês tiverem mais de um esclarecedor, para que eles adquiram essa experiência. Eu, antigamente, fechava a questão com um determinado esclarecedor. Isso não é bom. E já expliquei isso a vocês. Mas, se alguém quiser conversar mais a respeito, a gente fala. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. O nosso grupo é muito pequeno. A gente Sim. pode fazer em 4 pessoas? Ou não é? Pode, qualquer número é suficiente, né? O que precisa é que tenha alguém dirigindo que não seja médium incorporador, né? Alguém, ou pelo menos ele pode até ser médium incorporador, mas ele tem que estar atento, ele não pode estar em transe quando está dirigindo a reunião. Mas pode ser assim. Eu me lembro o Hermínio Corrêa de Miranda, que vocês conhecem das obras do Diálogo com as Sombras, que é um livro que acho que vocês já estudaram. O Hermínio fazia reunião mediúnica com 3 pessoas, basicamente. Um médium de confiança dele, uma pessoa que sustentava energeticamente a reunião e ele. Só que ele não fazia o atendimento como nós fazemos. Nós fazemos uma espécie de SUS aqui no Brasil. Vocês conhecem o SUS, o Sistema Único de Saúde. A gente não fica 2 horas com o espírito incorporado, né? Ou 1h30. Ele ficava. Por quê? Ele fazia pesquisa. Ele aprofundava as suas pesquisas e ele escreve vários livros. E acho que eu já mostrei essa biografia a vocês no começo do primeiro seminário. Vários livros que ele escreveu contando histórias mais compridas. Ele foi atrás investigando aqueles espíritos. Mas ele fazia investigação e pesquisa. Nós fazemos atendimento a necessitados, né, do tipo SUS. Muito bem, então vamos lá. Então, de 1h a 1h30 em termos de comunicações, né? Agora, num grupo completo, tem 4 esclarecedores, 4 passistas e 6 médiuns falantes. Eu sei que vocês não têm isso aí, mas nós já tivemos isso. Agora, na pandemia, diminuiu muito, né? Aconteceu de mudança, tem gente que mudou de cidade, tem gente que abandonou o espiritismo, tem cada coisa. São tempos de provas, e as pessoas não percebem que estão sendo testadas, né? Mas, enfim, e isso acontece muito aqui também. Hoje em dia, tem muitas pessoas que estão saindo ou saíram já do grupo. Não percebem que isso é um teste, né? Não. Aqueles que perseverarem passam a lição. Mas, então, ele vai dizer também, o André Luiz, que a duração máxima da reunião é de 2 horas. Então, a prece inicial, leitura de obra básica, um capítulo, ou melhor, uma página, não pode ser muito longa a leitura. Nós já vimos que a leitura sugerida pelo André é de 15 minutos, no máximo. A gente nem usa isso, a gente usa 10 minutos. Lemos uma página do Desobsessão e uma página de um livro de mensagens, ou do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos. Bem, o desequilíbrio e o sofrimento exigem bondade, segurança, humildade e vigilância na palavra. Então, o esclarecedor, na realidade, é um terapeuta. Ele vai aprendendo com o tempo e se torna um terapeuta, ajudando espíritos necessitados a resolverem seus problemas. Cada frase é um medicamento, a gente devia pensar muito em cada frase. Por isso que eu mostrei a vocês vários exemplos no primeiro seminário, de que fala uma coisa, espera o retorno do espírito, fala outra coisa, espera o retorno, porque assim você regula a conversa em função da necessidade. Então, cada frase ela deve propor alguma coisa que seja útil. Aí pusemos uma carinha, um cérebro com um medicamento saindo dos pensamentos. E não exigir das pessoas ou dos espíritos comunicantes um entendimento normal. Eles, às vezes, estão desequilibrados. Você fala uma coisa, ele demora para responder, sem considerar que existe um delay entre
aquilo que o esclarecedor fala, aquilo que o médium ouve, aquilo que o espírito ouve, e o espírito fica pensando antes de responder, o médium demora para responder. É muito comum, por exemplo, esclarecedores ansiosos, sobretudo os novatos, quando o espírito não responde logo a primeira pergunta, ele já manda outra. Ele não tem paciência de esperar a resposta, né? E a gente ensina isso nos nossos grupos, que eles têm que esperar a resposta. Se demorar muito a resposta, vai que o espírito não entendeu, né? Porque o entendimento deles nem sempre é normal. Então, a gente repete a pergunta mesma, né? Pode mudar um pouquinho para não ficar tudo igual, mas tem que ser a mesma pergunta, porque se eu fiz a pergunta, se o esclarecedor fez a pergunta, é porque ele quer aquela resposta para seguir à frente na conversa, na argumentação. Então, isso é fundamental. E atender cada espírito como um familiar querido. Isso não é fácil. Depende muito de treinar a mente, né? O esclarecedor tem que treinar isso aí, né? Para atender como se fosse alguém e se emocionar com a história do espírito. Claro, não pode ficar chorando, né? Que nem emocionar, sim, mas ficar chorando também não, porque a gente está querendo ajudar e chorar junto nem sempre é bom, mas se emocionar, sim. Manifestação de enfermo espiritual 2, conversar no gênero certo. Falamos isso bastante no primeiro seminário. Tomar cuidado com nada de boa noite, irmão, seja bem-vindo, né? Não usar adjetivo que flexiona, porque a gente não sabe, a não ser que o esclarecedor, a esclarecedora tenha a percepção de quem é o espírito, né? E mesmo hoje, é muito complicado a gente saber qual é o sexo do espírito, porque o espírito pode ter trocado de sexo, então ele é, do ponto de vista físico, ele é masculino, do ponto de vista do psiquismo, ele é feminino, e às vezes ele não gosta de ser chamado pelo nome correto, né? Então, nada de meu irmão nem minha irmã, a gente já falou bastante sobre isso. E para não errar, usar o você resolve. Agora, quando for fazer pergunta, que tiver adjetivo, não perguntar se ele está cansado, porque pode estar cansado. Ou perguntar se está cansado, porque ele pode estar cansado. Tem que usar o substantivo, eu enfatizei bastante isso. Eu já acostumei, mas confesso que muitos esclarecedores têm dificuldades em lembrar do substantivo para perguntar com o substantivo. Normalmente, tasca um adjetivo em cima, né? Então, em vez de perguntar se está cansado ou cansada, pergunta se está, por que ele está com cansaço. Isso se ele estiver ofegante, por exemplo. Acontece, às vezes, o espírito chega ofegante. Então, tomar muito cuidado com gênero. Se bem que hoje tem LGBTQI+, é um monte de gênero, que é confusão danada. No fundo, os espíritos não têm sexo, né? No fundo, lá no cerne. E quando chegarmos à condição de espírito puro, sem mais influência da matéria, não tem problema esse assunto, mas por enquanto ainda tem, porque nós nos desequilibramos com o sexo, portanto, a gente às vezes não se adapta de um determinado corpo. Fica uma confusão que ninguém se entende. Tudo bem, entender o animismo. Eu já contei aqui algumas histórias, eu tinha um médium muito anímico ainda, e eu contei aquela história do paraquedista que se sentia grudado, queimado quando ele estava no corpo e baixinho, e quando ele saía fora, ele ficava grande e se via com a coloração normal do corpo, né? Eu contei essa história. E o médium achou que ele era anímico, ele não entendeu nada da história. E eu, que trabalhava em empresa de energia elétrica, descobri que ele tinha recebido uma descarga elétrica de alta tensão, né? As linhas de transmissão aqui em São Paulo, ou melhor, do Brasil, trabalham em 450 mil volts. É uma coisa absurda, né? Então, se a gente tomar um choque de 450 mil volts, a água sublima, passa do estado
líquido para o estado gasoso imediatamente. Então, o corpo murcha, ele fica pequenininho. Eu lembro de um caso na CESP, de um operador que foi fazer manutenção num cubículo de alta tensão e esqueceu de tirar a aliança. E assim que ele pôs a mão na chave para abrir a chave, ele tomou o choque. Encolheu na hora. É uma morte instantânea. Morte instantânea. Então, imagine um médium recebendo um espírito que teve uma morte instantânea dessa, né? Ele não entendeu nada, o médium. E aí, no fim, ele quis pedir desculpa, falou, olha, desculpa, eu não quero ser médium, porque eu não entendi nada do que estava acontecendo. E aí eu me levantei e fui cumprimentar esse médium. Ele não entendeu, eu falei, mas por que você está me cumprimentando? Porque você registrou exatamente o que o espírito tinha de confusão. Você não colocou nada seu. Você não sabia o que estava acontecendo. Agora você é um médium treinado. Ele era um médium que recebia espíritos muito semelhantes, né? Agora, precisa tomar cuidado, o livro fala disso aí, e não generalizar. Às vezes, existe uma especialidade mediúnica. Por exemplo, Ivone do Amaral Pereira recebia muito suicida, natural, ela foi suicida várias vezes. Então, ela tem uma facilidade em receber suicida. Então, isso não é animismo. Por quê? É só prestar atenção nas histórias. Que quando é animismo, a história é muito semelhante, porque é uma coisa do médium, que ainda está buscando informação no próprio arquivo. Nas suas experiências tem lá uma coisa que é uma ferida psíquica, e aquilo vem à tona no transe mediúnico. E às vezes é o próprio médium que está falando disso. O livro Nos Domínios da Mediunidade fala de um caso desses, é muito interessante, você já deve ter estudado. Pode falar, Maria. Américo, da outra vez que você falou isso, eu tive vontade também de contar alguma coisa parecida a respeito dessa sua fala. Porque muitas vezes as pessoas questionam a gente por você é médium, nunca deu passividade, é um suicida. Assim, ou então, poucas vezes você deu passividade. Como é que pode? Porque conciliam que você só é médium se der passividade a um suicida. Eu digo, Não é fácil. Não é assim. Eu acho que Não é assim. Né? Não é por aí. E eu vou dar passividade com os espíritos que estão relacionados comigo mesmo, com a minha energia, com o meu compromisso Sim. também, né? Mas às vezes Sim. fica um pouco difícil para a gente passar isso para as pessoas, porque na minha Perfeito. experiência eu dei pouquíssimas vezes, acredito que acho que 1 ou 2 vezes, e eu lhe digo com toda sinceridade, eu acho que se a espiritualidade tivesse deixado, permitido, não seria bom para mim, porque eu me desequilibrei de uma forma que eu não saberia dizer a você nem a ninguém. Como foi difícil para mim perceber um suicida, participar da experiência dele. Foi muito difícil. Verdade. Era Verdade. isso Foi que eu ia bom falar. você Às falar vezes, isso. Porque... Diga. Pode terminar. Então, eu achei isso muito importante da outra vez que você falou, você mencionou a Ivone do Amaral Pereira e falou sobre esse aspecto dessa especialidade dela, da passividade, que existem pessoas que a gente médium não é obrigado a gente dar passividade, é todo tipo de espírito, não. Né? Porque às vezes conciliam isso, como é que você é médium e ainda não deu passividade a um feiticeiro, ou a um mistificador, que eu acho que não é por aí, não. Né? Quando a gente vai lendo mais, a gente vai entendendo que as coisas é bem diferentes. Não. Questão de sintonia. É verdade. É questão de sintonia, adaptação, né? Receber suicídio, às vezes, causa esse problema que você teve. A pessoa não fica bem, por alguma razão. Então, não é por aí. Nunca desafiar, nem discutir. Em uma das reuniões, eu me lembro que a equipe de André Luiz, um dos desencarnados usava um óculos. Por que ele usava aquele óculos? No livro Nos Domínios da Mediunidade, existe o psicoscópio. Temos uma palestra sobre isso, que é sobre o livro Desobsessão. Aquilo é para fazer observações além da matéria.
né? E além daquilo que normalmente um espírito inexperiente não conseguiria obter informações. Então, não são todos os espíritos que precisam disso. Alguns espíritos precisam disso para analisar o fenômeno mediúnico. Então, o Aulus, que é o mentor do livro Nos Domínios, ele fornece o psicoscópio dizendo o seguinte: vocês poderiam fazer observações, mas gastariam muito tempo em concentração para obter o mesmo resultado. Com o óculos, vocês não precisam se concentrar tanto, porque o óculos permite que vocês examinem. Por exemplo, você pode detectar qual é a capacidade mediúnica do médium. Os espíritos fazem isso. Qual é o nível de mediunidade que ele tem? Por quê? Eles querem saber se precisa acentuar, precisa reduzir, alguma coisa assim. Então, o André vai, por exemplo, ver um médium durante o transe e vai enxergar dentro do cérebro, lá da Celina, por exemplo, que dá a primeira comunicação. E ele vê o que acontece no cérebro quando o comunicante está falando, né? E essas observações só são possíveis com a ajuda desse dispositivo, né? Esse Entendi. dispositivo é usado também para qualquer formação de qualquer grupo, né? Não precisa ser um grupo espírita, pode ser um escritório de contabilidade, porque todo grupo que se forma, espíritos familiares e amigos se juntam. Podem ser bons ou maus, depende da intenção daquele grupo que está sendo formado. Eles conseguem avaliar a capacidade de trabalho do grupo. E com isso, por exemplo, num grupo espírita, eles avaliam com o psicoscópio. Claro que tem espírito que não precisa de psicoscópio. Eles avaliam o grau de empenho que o grupo tem. Então, se for um grau de empenho muito grande, eles conseguem planejar as atividades do grupo na vida espiritual por longos anos. E isso determina também a equipe que vai fazer isso. Porque se o grupo não tem pegada, se o grupo está ali para brincar, né? Aparentemente a gente não percebe quando um grupo não tem pegada, não tem firmeza. Os espíritos têm, eles precisam disso. Por quê? Porque eles não vão destacar espíritos muito experientes para pegar um grupo que não vai levar à frente trabalho nenhum. Vai ficar lá 1, 2, 3 anos e o grupo vai encerrar. Por isso, eles sempre destacam espíritos responsáveis, mesmo que o grupo não seja tão responsável assim. Mas eles vão pegar lá trainees, né? Espíritos que estão começando a gerenciar grupos mediúnicos. É muito interessante. Isso é dito lá, muita coisa fica entre linhas, mas isso fica bem claro. Com o psicoscópio, aqueles que não conseguem perceber a qualidade do grupo sem o uso do óculos, eles conseguem planejar as atividades do grupo, né? Então, o grupo realmente tem os mentores que merece, que afina, né? Não tem saída, essa lei é geral. Então, esse aparelhinho chama psicoscópio. Muita gente achou que o Chico estava variando, né? Porque falaram que tinha uma câmera, o Aulus disse que tem uma câmera microfotográfica na haste do óculos, né? Esse livro é de 1956 ou 57. Nessa época não existia microcâmera. A primeira microcâmera que eu ouvi usar foi nas provas de Fórmula 1, que era um tubinho assim que ficava no concreto, preso no concreto para pegar o carro por baixo quando ele passava ali na zebra. Então, para todos os efeitos, não existia isso, né? Então, achava que o Chico estava inventando. Aí o Google começa a desenvolver um óculos e põe uma câmera para tirar fotografia na haste do óculos. Perfeito. Obrigado, Américo. Marise, vamos lá. Liga o seu som. Desculpa. Quando o médium está iniciando e ele relata que ele consegue ver imagens, sente tipo o corpo aumentar, as sensações, né, da chegada, mas não consegue falar. Por que isso ocorre? É a adaptação ao fenômeno, né? Que é um fenômeno cheio de
Isso cheio com de o tempo, sensações. isso com o tempo passa. Na minha experiência, isso passa, né? Eu lembro de médiums Porque ela fala que vê as coisas que sente, mas ela não consegue transmitir. Desenvolver a mediunidade, como ela é diferente para cada um, pode acontecer que uma demore muito, né? E tem pessoas que têm dificuldade de receber espírito sofredor. Nós mesmos temos agora um caso interessante. Ela é passista no grupo. Eu tenho agora um grupo de treinamento, não é mais o grupo que eu trabalhei 34 anos com ele. É um grupo de treinamento, está sempre renovando, né? E a médium, ela dá passe só, mas de vez em quando ela está dando passe, ela sente mal. O espírito se aproxima, então ela sente aquilo que o espírito sente, né? E é interessante porque eu já convidei-a para trabalhar com um médium falante e ela tem medo. Enquanto esse medo não passa, vai ficar sempre assim. Então, de vez em quando, ela tem uns trecos, né? Quase sempre E assim, antes da reunião. assim, pode acontecer, tipo, ela está sentindo e não consegue falar, e o outro que tem facilidade captar e falar por ela? Pode, um outro médium mais treinado pode captar. E é possível, às vezes, comprovar se o espírito é o mesmo ou não. Isso pode acontecer. Por isso que é muito interessante, Marise, obter por escrito as sensações da médium. Então, quando ela for se preparar para receber, e ela não consegue falar, mas ela registre as informações, o que ela sente. Se ela sente dilatação nas bochechas, se ela fica com a língua seca, se ela sente um leve roçar no alto da cabeça, se ela sente a mão esfriar, peça para ela registrar isso aí. E não dê informação, deixe ela informar. Porque se a gente fala, pode ser que ela adote uma que a gente falou e não sinta aquilo. Então, médiuns novatos, você deixa livre, deixa ele contar por que ele sente isso ou aquilo. Ele que vai dizer, e não a gente. Nós fazemos, acho que eu contei isso aqui nas nossas primeiras reuniões, um levantamento de percepções, né? E até brinco, né? Tem gente que percebe a boca dilatar, o lábio ficar grosso, né? É só uma sensação, porque o lábio não fica grosso, né? Sim. Se quiser fazer alguma coisa, tem que pôr botox. Mas tem a sensação de que o lábio engrossa, né? Mão esfria, tem a sensação de mal-estar, às vezes. Então, que mal-estar é? Enjoo? A pessoa tem que dizer, escrever isso e marcar a data. E, durante algum tempo, obter essas informações da pessoa para observar o fenômeno. Quanto mais a gente observa o fenômeno, mais a gente entende o que está acontecendo. Tem que observar o fenômeno, como dizia Kardec. Ok. Muito obrigada. Mônica, Oi. vamos lá. Diga. Dá para me ver? Eu estou vendo uma fotinha. Agora Não. sim. Oi, Mônica. Oi, Américo. Américo, eu sei que a gente, no ambiente de estudo mediúnico, na prática mediúnica, a gente está antes, se prepara, claro, né, com o tempo a gente está estudando os estudos mediúnicos para nos instrumentalizar, para nos equiparmos e dar condições para realmente a comunicação fluir com mais liberdade. Um questionamento que eu sempre fico meio sabendo, confuso entre o limiar dos fenômenos medianímicos com o mediúnico, ao ponto de que, dentro do ambiente onde tem essa coletividade, essa harmonia coesa de fluidos de uma equipe bem encarnada, mas bem consciente do que está falando ali, e principalmente do amor que colocam, né, se doam, será que existe uma condição, eu estou falando mais da parte medianímica, de todos ali ter realmente uma coletividade de fluidos de uma forma que consiga perceber coletivo,
consiga perceber o que está acontecendo no ambiente, tipo visualização, tipo energia, fluidos que vêm e vai, tipo Travou a sua internet, Mônica. Vamos esperar ela voltar. Bem, deixa eu começar a responder, não sei se você está ouvindo ou não. Normalmente... Estou dando somente uma ideia de uma experiência que eu já tive e que existe, por exemplo, depois uma fala pós, né? A gente conversou e percebeu que a maioria das pessoas... Está travando, Mônica. Não estou te ouvindo. Mônica, querida, nós não estamos te ouvindo. Travou aí. Bem, se tem no grupo um médium bastante sensível, ele pode registrar o ambiente, né? Agora, todos nós sentimos quando o ambiente é bom e quando não é, mesmo quando a gente não tem grandes sensibilidades, né? Um grupo bem harmonioso, isso é fundamental, né? Por isso que não se recomenda formar os grupos mediúnicos de sopetão. Chama 10 aí, vamos fazer um grupo mediúnico. Tem que realmente se preparar, estudando, e aqueles que perseveram no estudo é que ficam para o desenvolvimento mediúnico, se quiserem. Alguns têm capacidades mediúnicas ostensivas, outros não vão ter nunca. Eu até brinco que nessas reuniões que a gente começa fazendo com médiums, ou melhor, candidatos a médiums, eu costumo brincar, distribuo folhas para cada um, eles colocam um nome e a data. E a gente apaga a luz e deixa 5 minutos música suave com o propósito de eles registrarem as percepções. Então, alguns, eles não têm autorização para dar comunicação. Eles só têm obrigatoriedade de registrar o que eles estão sentindo, porque aí você também consegue perceber aqueles que são capazes de evitar uma comunicação por ação da vontade. Tem gente que não consegue. E você consegue obter essa informação fazendo isso. Então, alguns dizem, olha, eu cheguei a chorar, não podia falar, eu queria falar, contar uma história, mas eu consegui controlar e eu senti choro e vinha a história na cabeça. Pronto, esse vai ser médium falante, sem dúvida nenhuma. Alguns dizem que incha o lábio e a bochecha, sente uma pressão suave na cabeça, provavelmente pode ser médium também, falante. Alguns sentem a mão esfriar, esquentar, sente bocejar muito, lacrimar demais. Então, provavelmente são doadores de fluidos, porque o bocejo, claro que tem que ser um bocejo sem grandes ruídos, né? Porque senão fica um negócio chato. Essas são pessoas que são capazes de exalar fluidos com facilidade, então vão ser doadores. E quem não tem percepção nenhuma, mas tem alguma habilidade para falar, vai ser esclarecedor. Eu brincava muito com isso. Então, eu colecionava todas as percepções com 4, 5, 6 reuniões antes de abrir para comunicação. E aí eu já tinha uma ideia mais ou menos de quem que ia ser o quê, né? Claro que esclarecedor, você precisa ter alguém que fale com certa facilidade, tem conhecimento mínimo de doutrina. Mas, enfim... Mas o que eu falei sobre a coletividade nesse ambiente fluídico, tem como a gente, de uma forma medianímica, todos que estão ali, ter realmente essa percepção na coletividade do ambiente? Não, as percepções são muito variáveis, né? Se várias pessoas têm a mesma percepção, mas é interessante que as percepções não sejam ditas no começo. Porque se alguém disser uma percepção que teve, o outro fica com vergonha de não ter, acaba adotando a percepção do outro. A gente fazia isso antes das reuniões mediúnicas, exatamente para não ter esse problema. Agora, a afinidade do grupo, ela não se faz assim, né? Ela se faz ao longo do tempo. Nós tivemos um grupo, não sei se você ouviu essa história, trabalhou 34 anos juntos, né? Mas foram 34 mesmo? Não, 34 foi quando começou o grupo e quando terminou, 34 anos de atividade.
Nesse grupo, nós tínhamos 4 médiuns que eram desde o início, estavam desde o início. 2 que estavam há mais de 30 anos, 30 anos, por exemplo. E a última que entrou tinha 25 anos. Então, o grupo, como era aquele, quando encerrou, a gente pode dizer que ele trabalhou 25 anos juntos, mas a grande maioria tinha trabalhado 25, 20 anos, mais nova era 25. Então, a maior parte do grupo viveu junto entre 25 e 34 anos. Era um grupo bem harmônico. Claro, não tem harmonia perfeita. Às vezes alguém não gosta de um jeito da pessoa, não tem harmonia perfeita em grupo nenhum na Terra. Convenhamos, estamos num planeta de expiação e provas, né? Ou seja, nós somos muito imperfeitos, né? As nossas imperfeições transcendem, né? Às vezes o jeito de olhar mostra a nossa imperfeição, o jeito de falar mostra a nossa imperfeição. Então, não tem grupo perfeito na Terra, mas eu posso dizer que tive uma experiência de 34 anos com um grupo bem harmonizado. É que nós ainda julgamos, né, Américo? Nós somos julgadores de carteirinha. De carteirinha. Então, quando a gente faz isso, mostra a nossa imperfeição. Então, não há do que reclamar. Eu não sei seu nome, não é Allan Kardec, não. Não, Dá é para você Maruja. escrever o seu nome? É, Dá para você Maruja. escrever o... Maruja, dá para você escrever o seu nome aí para não... Dá, sim. Você consegue renomear, não? Eu consigo. Espera aí. Então, tá bom. Um momento. Mas vai falando, depois você muda o nome. Vai falando. Já mudei já. Pronto. Não, a minha pergunta é o seguinte: a gente foi num grupo, né, num grupo espiritual, onde tinha bastante gente que foi procurar ajuda, e nesse grupo, né, foi entrar num local que eu já senti muito mal, e passei mal. Eu saía do local, melhorava. Dentro do local, ficava muito mal. Minha pergunta é, como que eu tenho um jeito de lidar com isso, né? Que a mediunidade não seja tão aflorada assim, de passar mal, eu sinto falta de ar e tudo. Parece que toda a energia do pessoal lá, parece que estava vindo tudo em mim. E tem uma maneira de a gente, como médium, lidar com isso? Você foi a um outro grupo diferente e sentiu a mesma coisa? Não é um grupo mediúnico. Ah, não é um grupo mediúnico? Não era um grupo mediúnico, era um grupo com uma confraternização espiritual, que a pessoa está procurando ajuda lá e foram pessoas que estavam procurando ajuda. Então, mas não era mediúnico, entendeu? Tá. Bem, o ambiente que a gente está é determinado pelas vibrações das pessoas e dos espíritos que estão lá. Então, tem um caldo, em qualquer lugar que você vá, tem um caldo de fluidos, que é a soma dos fluidos dos encarnados e dos desencarnados. A gente acha que não tem desencarnado na nossa casa. Não, tem toda hora. É só ler lá o capítulo 12 do Missionários à Luz, que na casa da Esther moravam com ela 2 tios encarnados e os 3 filhos dela. O marido tinha se suicidado. E havia outros parentes lá na casa, inclusive para o almoço. Casa cheia. Casa cheia. E eles não estão sabendo disso. E o clima não era bom. Quando o André e o Alexandre foram lá, e eles contam isso no livro, o André conta isso, eles não se sentiram bem. Aí fizeram lá alguma coisa, outros espíritos foram lá e melhorou o clima. Então, não tem jeito, você vai num lugar que é a soma do caldo fluídico. Para você tirar os fluidos ruins, você tem que tirar os espíritos encarnados, ali deixar um tempo vazio. Não, entrar lá e falar, sai todo mundo, porque... Não tem como.
Não tem como, porque o caldo fluídico você não tem acesso, você tem que tirar as pessoas e os espíritos juntos. Então, mas já aconteceu de que em outras casas você vai onde pessoas estão precisando de ajuda, você vê gente passando dificuldades lá, e a vibração é boa. Então, depende do caldo fluídico, das presenças de encarnados e desencarnados. Não, mas eu pensei assim que talvez, não sei, teria um jeito de um médium, tipo, se proteger, ou não sei. Isso pode acontecer. Eu vou contar uma história a você real, né? Nós tivemos uma colaboradora na reunião de pais que perdeu a mãe, aliás, uma tia que desencarnou, e na aula do sábado à tarde seria o velório dela. E alguns pais que queriam ir ao velório e outros falaram, não, eu me sinto mal em velório. Não queriam ir. Aí eu disse, olha, vamos nos preparar para isso. Tá? Então, primeira regra, entra no velório mudo e sai calado. Deixa a sua prece. E fora da sala, não fica falando coisa que não deve. Porque o ambiente ali é totalmente hostil. Tem um monte de gente que desencarna, tem um monte de gente que fica ali assediando os que desencarnaram para colher os fluidos vitais ainda quentes. E aí nós ficamos lá. A nossa aula demorava 1h30 com as crianças. Então, os pais tinham o compromisso de a gente sair exatamente num determinado horário e voltar 1 hora depois, porque ainda tinha meia hora para acabar a reunião. E nós só ficamos lá o equivalente para meia hora, porque 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, o cemitério era perto. E aí, o que aconteceu? Ninguém sentiu absolutamente nada, porque os comentários não foram felizes, ninguém contou piada a respeito de ninguém. Os espíritos protetores nos acompanharam e foram juntos. Então, você pode pedir isso a você, que os espíritos protejam. Então, evite conversas inadequadas, antes, durante e depois. E tente ver se você não se sente tão ruim assim. Não, mas eu nem conversei, isso que é o problema. Nem deu tempo, eu cheguei lá já. Eu sei, mas da próxima vez que você for, faça uma preparação em casa. Peça a ajuda do seu amigo espiritual. E evite realmente entrar nos conversês que não são adequados. Porque o que mais tem em velório é piada, falar de futebol, de Copa do Mundo. Escuta. Então, nós deixamos o nosso pensamento fraterno, fizemos a nossa oração ao lado ali do caixão, da tia, da servidora, da nossa colaboradora. Ficamos ali só mais um pouquinho, depois fomos embora. Ninguém se sentiu mal, nem os médiuns mais sensíveis, que normalmente não se sentem bem. Não é só em velório, no cemitério, no velório, em museu, em brechó, porque às vezes você vai num lugar desse e o dono do móvel, o dono da roupa está lá. Sim, eu sei. Américo, É conhecido. É bom a gente falar sobre isso, né? Porque a gente estava estudando lá no livro dos médiuns, no capítulo 8, aí veio à tona um caso dos espíritos que ficam, às vezes, numa casa, e foi contado um caso do Chico Xavier, que num casal que ele auxiliou, e eram só 2 morando numa casa, sem os filhos, mais nada, mas eles tinham uma pedra preciosa, e em volta daquela pedra tinha mais de 100 espíritos. Yeah. Então, eles fizeram o Evangelho no Lar, não sei se 1 ou 2 anos ou 3 anos, que o Chico falou, ó, vocês vão fazer o Evangelho no Lar durante 2, 3 anos. E, ao longo do Evangelho no Lar, alguns espíritos foram sendo esclarecidos. Só que chegou no fim, uns 4, 5 não saíram de lá, apegados à joia, né? E aí, o Chico tinha dito que eles iam ganhar um prêmio. Então, terminou os 3 anos e eles foram roubados, a pedra foi roubada. Aí eles ficaram injuriados, voltaram lá no Chico para perguntar, escuta, você falou que nós íamos ganhar um prêmio? Aí ele contou essa história. Então, vocês tinham uma joia familiar que era cobiçada por muitos espíritos que estavam encarnados e desencarnados. Então, eles estavam lá em torno da pedra, cobiçando isso.
Com o Evangelho no Lar, a mentoria foi esclarecendo, foi ajudando. Mesmo no Evangelho no Lar acontece isso. Os espíritos amigos vêm e trazem espíritos necessitados. Só que os espíritos necessitados já estavam lá na casa. Muitos deles se transformaram e abandonaram a preocupação com a joia. Mas esses 4, 5 não abandonaram. Então, o jeito foi deixar a casa ser assaltada e levar a pedra. E aí tudo ficou em paz. A multidão, nós estamos envolvidos numa multidão, né? Então, é exatamente isso, como a gente pensa, né? Nós vamos mantendo quem tem essa quem mesma fica em casa ou afinidade, não. né? Quem vai almoçar com a gente ou não. RB, como é que você chama? Por favor, coloque o seu nome aí depois. Diga, comece falando. Olá, Américo, olá a todos. Olá. Sou Rose. Rose, depois eu coloco, depois eu ajeito. E eu queria um esclarecimento. Sim. Eu não, digamos que eu não faço parte de nenhum centro espírita, eu vou como visitante de um centro espírita. Sim. E toda vez que eu chego no centro espírita, eu sinto as presenças dos espíritos. Já saindo de casa, eu sinto já eles. Na estrada, estou dirigindo, começa a me irritar, digo, essa energia não é minha, por favor, esperem lá que estou chegando, me dirigir tranquila, e vou em oração, pregando sempre para ter a estrada mais segura para poder chegar uma hora de viagem nesse centro espírita. E toda vez quando eu vou fazer o passe, eu sinto a presença do espírito, não? E de tantas vezes, a médium que me fazia o passe dizia assim para mim: volta, não é seu, deixa andar, não receba, né? Para mim. E aí, no passe, eu tinha que me concentrar realmente para não receber esse espírito, né? Mas deixava assim mesmo. Da outra vez que eu fui, essa médium foi uma outra médium que me fez o passe, e eu comecei a chorar no momento do passe, comecei a chorar, chorava muito, e ela fez o passe, um outro médium veio por trás, que deu apoio para ela também, e eu sentia muito frio, me tremia toda e chorava bem devagarzinho, mas chorava com muitas dores, sentia no coração mesmo uma dor, e eles dando o passe, de repente saiu assim uma coisa que veio uma alegria, uma felicidade de dentro para fora, foi que eu consegui me controlar e passou, né? O frio que eu sentia, eles dois também sentiam, que aí trouxeram uma coberta, porque eu estava tremendo de frio, e ela disse, calma, que vai passar, era um obsessor, não? Que queria passagem, tudo mais, e me explicou algumas coisas que eu não sabia, né? Até então. E, a minha dúvida é, a última vez eu não queria fazer o passe, semana faz, eu não quis fazer o passe, porque realmente eu sinto que eu tenho que dar passagem, não? E aí eu falei para a médium, e falei para a dirigente da casa, e disse, olha, está acontecendo isso, é um ano que eu venho aqui, né, fazer os passes, estudar, entender, e agora eu consigo entender as energias, mas eles vêm em casa me chamar. O que eu posso fazer? Bem, você é médium falante, você precisa realmente ter um lugar para trabalhar como médium falante. Aí isso vem e passa. Quando o espírito é atendido, né, e vai embora, e o esclarecedor faz o seu trabalho minimamente de maneira adequada, o espírito vai embora, sai melhor, você fica bem, vai embora para casa. Então, você tem uma sensibilidade mediúnica aflorada e os espíritos percebem isso no médium aflorado. Então, eles procuram essas pessoas exatamente para contar dos seus dramas, das suas dificuldades. Não necessariamente é uma obsessão.
às vezes uma influência mediúnica, né? Você precisa observar, por exemplo, se só acontece isso no dia que você vai tomar passe. Todo dia. Eu tenho que Todo estar dia. vigiando e orando. Então, você é médium falante, você precisa encontrar um grupo que atue e permita que você dê passividade, né? Você ainda não tem treinamento suficiente para não se sentir mal em casa, né? Eu, por exemplo, aqui em casa tenho essa experiência com a minha esposa. Minha esposa era médium falante e foi médium falante durante muitos anos, inclusive no meu grupo. E, às vezes, no dia da reunião, ela se sentia um pouco mal, mas já sabia, parava o que estava fazendo, às vezes estava em casa, ajeitando a casa com as filhas pequenas e tal, parava o que estava fazendo, abria o livro, uma página edificante, lia essa página, falava em voz alta, como se estivesse falando para o espírito que estava ouvindo, fazia uma prece, pedindo ajuda e pedindo aos espíritos que encaminhassem para atendimento no horário adequado, que era à noite, né? Então, se você fizer isso, não precisa perder muito tempo, 5 a 10 minutos, você consegue fazer uma parada, ler uma página e pedir a ajuda do seu amigo espiritual, né? Obrigada. Faça isso sempre que você sentir isso, porque os espíritos vão aproveitar, querendo manifestar as suas dores, as suas angústias, né? E eles perceberam que você tem essa capacidade. E aí, isso é que nem notícia ruim, a notícia corre, porque um espírito conta para o outro, olha, ela sente alguma coisa, então quem sabe ela... Isso acontece que nem na Terra. Todo mundo fica sabendo que você é médium. Maria, vamos lá. Oi, bem rapidinho, Américo. Eu só queria passar a minha experiência, a questão de ambiente. Logo quando eu comecei no início da minha faculdade falante, eu fui a Salvador, eu e minha irmã, eu e mais 2 irmãs minhas, né? Eu estava bem recente com incorporação e percepção mesmo da faculdade. Aí vamos visitar o Mercado Modelo. Eita, né? Nossa, foi a minha primeira experiência mais forte, eu acredito, né? Que eu estava Foi começando prisão, o mercado modelo foi uma prisão. de escravo, E né? tem gente presa até lá hoje, até hoje. Américo, filho de Deus, eu fiz menção para correr, eu era bem jovem, 19 anos, as minhas irmãs me seguraram, e assim eu fui visitando aquelas salas e foi me fazendo mal, eu não sabia o que era aquilo. Eu passei, eu acho que uns 2 minutos sem a minha consciência real, Maria. E as minhas irmãs me seguraram, porque eu quis, assim, fiz menção para correr, né? Queria correr, sair ainda agitada, mas era a energia, né? Hoje eu já sei como é que é e me controlo. Mas ela me tomou de um jeito, me cegou e eu não conseguia também ouvir. É interessante, porque pode ser a energia do ambiente, que lá foi durante muitos anos uma prisão, e vocês sabem que prisão, mesmo que você destrua a prisão, a energia fica lá. Isso aconteceu aqui no Carandiru, em São Paulo. Eles destruíram o Carandiru, só tem a penitenciária. O Carandiru, onde ficavam os presos esperando julgamento. Como a nossa justiça é lerda, então, eles ficavam lá anos, né? Às vezes cumpriam pena só esperando o julgamento. E eles derrubaram aquilo, fizeram um parque maravilhoso. Os médiuns sensíveis não vão nesse parque, eles não se sentem bem, a energia fica lá. Não, e pode ser que algum espírito tenha ficado lá também, mas são 2 coisas: os espíritos e as energias que eles deixam, né? Então, mesmo que você tire todos os espíritos daquela região, a energia que foi cultivada lá dentro, de medos, de morte, de ódios, fica no ambiente. Claro que com o tempo, né, a ação do sol, a ação da chuva, dos ventos, isso vai aliviando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Mas a energia ainda está lá, nessa área da detenção. O que mais? O magnetismo, né? Ele permanece por longo tempo mesmo, né?
permanece. São as nossas impressões deixadas, né? Ela gruda na matéria, então se você destrói a prisão, ela fica no ar ali também. Mesmo que você destrua, não deixe pedra sobre pedra, remova, joga a pedra em outro lugar, né? E se alguém pegar, se for um médium psicômetra, pegar uma pedra que já foi de uma prisão, pegar na mão, ele vai entrar em contato com a energia e pode contar, inclusive, os casos, porque está tudo gravado, né? Toda a história da humanidade está gravada no ambiente, então, e fica gravado nas coisas também. Claro que coisas de uso comum, né? Coisa que você compra que é nova, não tem nada disso, por isso a gente recomenda compre roupa nova. Aí Mas eu o contei uma André história para Luiz fala vocês. muito isso, né? Até na nossa casa, a gente deixa as nossas impressões, né? Agora só depende do nosso apego. Isso. Agora, eu passei um apuro danado, eu fui fazer a palestra nos domínios da mediunidade, e lá conta a história de que o André é levado pelo Aulus, junto com o Hilário Silva, a um museu. Ele vai em vários lugares, mas vai a um museu também. E logo no primeiro objeto, que era um relógio, o André Luiz se encanta com um relógio que tinha um magnetismo muito bom. Aí o Aulus diz, toque o relógio. Aí ele toca e ele vê que o relógio pertencia a uma família muito harmonizada. Então, era uma energia muito boa e ele viu as pessoas que conviviam na casa quando o relógio estava na casa, ou seja, o relógio guardou a história daquela família. Muito bem. Aí eles passam na frente de um espelho e eles estavam espíritos, né? Eles estavam vendo alguns encarnados olhando o espelho. E os encarnados que estavam na frente do espelho comentam, nossa, que espelho lindo, queria ter um desses em casa. A dona do espelho sai de trás dele como se estivesse brava. E uma das pessoas, que era muito sensitiva, sentiu um calafrio, assim, que dá aquela estremeção. E ela mesma percebeu, olha, vão embora que tem coisa ruim aqui. Era a dona do espelho. Bom, então, eu estou contando essa história, e aí eu falo, então, cuidado quando vocês comprarem imóvel usado, porque vocês podem ir acompanhados pelo dono para casa. Aí a dirigente do centro, seu Américo, não fala isso, seu Américo. Mas por quê? Porque não temos um brechó de imóveis aqui. O senhor vai deixar a gente à míngua, nós vamos ter mais fonte de renda. Nossa, eu tremia que nem vara verde nessa altura do campeonato, né? Aí eu falei assim, não, mas vocês não fazem reunião de desobsessão aqui? Fazemos, então, os móveis saem desobsidados também. Foi a saída que fiquei numa saia justa, quer dizer, numa calça justa. Uma calça justa que era... Agora, tu imagina aqui, Américo, que aqui tudo é cheio de brechós, de tudo, móveis, é tudo. É muito, muito, muito cheio. As pessoas fazem assim, às vezes, fim de semana, vamos passear nos Greenlope, como eles dizem aqui. Enquanto eles não sentem Mas nada, é exatamente deixa. isso, a gente tem que observar a energia, né? Mas tem gente que não sente nada, não tem problema nenhum. Agora, quem sente pode levar o dono para casa. O Divaldo contou numa palestra que ele não dorme com o travesseiro do hotel, que é Divaldo, né? Esse detalhe. Ele uma vez leva a toalha, disse que uma vez teve que dormir no chão com a toalha na bolsa dele, porque ele não conseguia nem dormir na cama de tanta sensação que ele estava percebendo todo o rebuliço ali daquele quarto que era ali. Não quer dizer que ele nunca tenha ficado no hotel e tenha sentido isso de novo. Mas não é todo lugar, mas tem alguns lugares que o bicho pega. Que o bicho pega. Então, depende do que fizeram lá, né? Entre encarnados e desencarnados também. Muito bem, vamos andar mais um pouquinho aí com a nossa tela. Vou andar mais rápido.
Lembrar que nem sempre é possível desfazer um processo obsessivo assim, né? Com um esclarecimento. Às vezes tem um grupo atrás, né? Eu lembro de um caso que nós tínhamos de um casal que vivia sempre mal, né? E lá pelas tantas, nós atendemos o espírito que foi escravo do casal. Eles foram senhores de escravos aqui no Brasil, né? E não cuidaram bem dos escravos, aí passaram apuro danado. Então, às vezes tem uma obsessão de longo curso, né? Porque você tem que convencer cada espírito que está perseguindo a não fazer isso. Isso não é uma tarefa fácil. Usar hipnose construtiva, a reunião mediúnica ela já é um ambiente favorável à hipnose. Por quê? Luz baixa, né? Todo mundo fala baixo, tem música de fundo baixinho, né? Pelo menos na nossa casa tem música de fundo baixinho. Então, ali é um ambiente adequado para alteração do estado de consciência, né? Então, com isso, o médium tem facilidade de captar uma ideia que não é dele, do espírito comunicante, e às vezes até mesmo o animismo vem à tona por causa desse ambiente adequado. E já é um estado hipnótico, o transe mediúnico já é um estado hipnótico. Você não precisa passar o reloginho na frente do médium para hipnotizar o espírito. É um estado hipnótico, de modo geral, e isso ajuda, às vezes, o espírito a ter percepções que normalmente não teria. Encaminhá-lo à sonoterapia, quando o espírito está agressivo, né? Então, eu contei aqui que uma vez um espírito disse que não queria falar, não quero falar, não quero falar, não quero falar, não quero falar. Eu não parava de falar. Aí, quando ele parou para respirar, porque o médium tem que respirar, ele parou de falar. Ele disse, olha, já que você não quer falar, vamos ser obrigados a sedar você. Não quero dormir, 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 não quero dormir. Os espíritos fluidificamente adormeceram o sujeito. E você pode acionar esse mecanismo. Quem vai fazer isso são os espíritos, não nós, né? Projeção de quadros mentais, que a gente já falou no seminário, né? Sugerir ministrar medicamentos. Medicamentos não são pastilhas, não são comprimidos, são comprimidos fluídicos. E, pelo amor de Deus, não fala que vai aplicar energia. Eu já contei isso aí. Vou falar para o espírito era lúcido, né? Vou falar que a gente ia aplicar uma energia para ele melhorar. Ele falou assim, 220? Acho que a gente ia dar choque nele. Então, tem que falar em fluidos, nós vamos aplicar fluidos. Não sei o que é. É um jeitinho diferente de fazer medicação. Sugerir ideias de reeducação. Isso na manifestação de enfermo espiritual. Nós tínhamos parado aqui, eu estava recordando, agora tem mais. Não constranger os médiuns a receber este ou aquele desencarnado. Por exemplo, o dirigente tem evidência, né? Então ele está vendo um espírito ali do lado do médium. Aí ele diz, o espírito já chegou aí, fala aí, tem que falar. Não. Mediunidade tem que ser espontânea. Não pode forçar médium, tá? Espontaneidade é fator de êxito essencial. É difícil isso que está escrito aqui, não alimentar dúvidas e atitudes suspeitosas, porque favorecem a intromissão de inteligências. Então, aquele médium que fica preocupado, ou aquele colaborador que fica preocupado, será que essa pessoa é médium mesmo? Acho que não é. Acho que ela não é. Não parece. Esse tipo de conduta é inadequado, né? Cria um ambiente desfavorável e os espíritos podem penetrar por causa das defesas nem sempre estão estruturadas, né? Sobretudo grupos mediúnicos novos. Permitir aos espíritos sofredores que se manifestam com desinibição e desabafo, sem prejuízo do quê? Sem prejuízo da integridade do médium. Jogar o médium no chão, por exemplo, ou falar palavrão, né? E uma disciplina mínima, né? Não podemos ficar com o médium lá incorporado meia hora. 10 a 15 minutos, de 5, 10 a 15 minutos. Normalmente a gente faz os primeiros socorros, né? A gente nunca consegue resolver o problema. A gente, não atrapalhando os espíritos, depois eles conseguem fazer isso do outro lado. Ainda sobre a manifestação espiritual 3, honrar as obrigações de família. Então, isso vale para nós,
que somos médiuns e estamos em serviço. Nós temos que manter as nossas obrigações com a família e com a profissão. Evitar o profissionalismo religioso. O esclarecimento dos sofredores é semelhante à psicoterapia em grupo, mas com métodos evangélicos. É muito comum você ter um sofredor com uma problemática, você está esclarecendo, e outros sofredores que estão presentes na reunião têm a mesma problemática, estão ouvindo aquela conversa. Então, às vezes, se esclarece um, mas meia dúzia sai melhor de lá. Não é muito comum a gente receber esse tipo de notícia aqui. Então é psicoterapia em grupo. O essencial no entendimento que a gente precisa passar é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas e descongestionar o campo mental. Então, ele está normalmente fixado num problema, num ódio, numa perseguição, numa pessoa querida que ele não quer largar e ele desencarnou. Então, você tem que atingir esse centro de interesse, né? E sem discussão, e sem devagar também, vai direto ao ponto. Preferência não ficar questionando, quando é que você nasceu, de que país você era, do que você morreu mesmo. Vai direto ao ponto. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Há médiuns que são designados para determinados tipos de manifestantes. Então, aqueles médiuns que normalmente têm uma especialidade mediúnica. E não confundir essa designação com animismo. Já falamos sobre isso. Fica de olho, observe isso aí, para a gente não provocar o fenômeno de animismo. Deixar a espontaneidade acontecer naturalmente. Compreender e tratar a todos com paciência e devotamento fraternal. Não com essa cara aí. Desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas também não atinge os fins a que se propõe sem sentimento. Nós já falamos aqui que o melhor esclarecimento é quando a gente atende o coração, atende o sentimento do espírito. Ele não quer grandes explicações, ele quer sentir confiança, quer sentir apoio, né? Esclarecedores devem estar atentos a comunicantes de primeira vez, não sabem nada do que está acontecendo. Comunicantes reincidentes, às vezes contando a mesma história, o mesmo tipo de problema. Comunicantes ligados ao grupo, para saber se o grupo é bastante assediado ou não, porque o grupo que assediou muito alguém vai se formar de maneira natural e vai ser assediado também. Então, são os nossos inimigos que vêm nos cobrar. Suicidas, né? E homicidas também, né? Aqueles espíritos que ou foram suicidas ou homicidas. Então, a gente deve estar atento a isso, né? Isotropos, aqueles espíritos que se apresentam com deformações, e muitos deles não conseguem falar porque a deformação é na boca. A gente falou isso lá no primeiro seminário, como é que atende um espírito de zoantropia, que não consegue falar e ele só faz Então, é preciso entrar em comunicação com ele. A gente recebe o sinal de que tem um caso de zoantropo do médium, o médium sente isso, avisa o esclarecedor já sabe que só vai poder fazer perguntas que obtenha a resposta sim ou não. E então perguntar para o espírito se ele pode fazer um sinal de sim com cabeça e não. Então, faz o sinal de sim, faz o sinal de não. Muito bem, eu vou fazer perguntas a você, nós vamos começar a tratar a sua deformação para você voltar ao normal e vamos monitorar isso. Então, vamos começar. Você sente estarem mexendo em você, sim ou não? Normalmente o sinal sonoro vem junto. Engraçado isso aí, é natural. Não. Então, espera mais um pouquinho. E agora? Estão mexendo em você? Você sente repuxar aí o rosto, o braço, ou a mão? Aí é bom não explicar, viu? É bom não falar. Desculpe. Você não sabe onde é a deformação. Se ele fez no começo, querendo falar, não conseguindo, é porque ele tem deformação também no órgão da fala. Então, ou ele tem bico, ele tem focinho. Então, a gente combina
com ele se ele pode fazer sim ou não com a cabeça. E eu me lembro que eu entrei bem numa dessas, porque eu pedi para ele fazer o sinal de sim com a cabeça, ele não fez. Pedi para ele fazer o sinal de não com a cabeça, ele não fez. Aí eu perguntei, você tem algum problema para mexer a sua cabeça? Ele fez, então tá bom. Então, quando você não pode mexer a cabeça, você tem que responder com um sinal sonoro. Para sim, para não. E aqueles que normalmente mexem a cabeça usam o sinal sonoro junto. Então, você combina com isso, monitora a ação dos mentores sobre o organismo do espírito, perguntando a ele se, por exemplo, se ele está sentindo, está repuxando. Continua sentindo? Daqui a pouco deve parar. Parou? E agora, parou? Está com cansaço? Quase sempre esse trabalho dá uma canseira no espírito. Então, nós vamos acomodar você para que você descanse e se recupere devagar. Às vezes a gente tenta pedir para ele falar alguma coisa, às vezes eles conseguem, às vezes não conseguem. Então, a gente diz que o tratamento vai continuar até que eles recebam, ou melhor, recuperem a forma humana como tinham antigamente. Aqui é o caso de Zoantropia do livro Libertação, onde os espíritos têm lá os espíritos ligados à igreja têm lá uma reunião de decidir quem que vai sofrer e quem que não vai, né? Coisa pesada. Então, eles transformam uma mulher que matou o marido e 2 filhos numa loba. Ela estava com uma culpa danada, né? E aceitou a hipnose. A hipnose foi feita pelos espíritos. O André Luiz, o Hilário e o Gúbio estão aqui. O Gúbio é esse aqui, o Hilário está aqui e o André Luiz está aqui. Essa mulher recebeu o sinal hipnótico para se transformar numa loba. Logo em seguida ao sinal, ela se abaixou. E aos pouquinhos, o perispírito, que é plástico, foi assumindo a forma de uma loba, né? Caso de zoantropia. Ainda dos esclarecedores, precisam estar atentos a aspectos de loucura, né? Que o espírito é doido, né? Ele não fala coisa com coisa. Isso pode acontecer. Lá no livro Mensageiros, o André Luiz visita com Aniceto e o médico Vicente, eles visitam o Campo da Paz. E no Campo da Paz tem algumas pessoas que estavam lá internadas. Dormiram quando desencarnaram, acordaram depois e depois se recuperaram a lembrança. Mas estavam achando que estavam encarnados. Então, um queria voltar para cobrar a herança da mulher, né? E o Alfredo, que era o diretor da instituição, ele dizia o seguinte, olha, na Terra, ele seria uma pessoa normal. Aqui eles são considerados loucos. Loucos, porque estão interessados no dinheiro, no ódio, na vingança. São loucos. Na vida espiritual, quem conserva isso é louco. Então, a gente deve prestar atenção nesses sintomas dos espíritos. Malfeitores, muitas vezes, acontece, né? Ou irmãos exóticos, né, que vêm com as ideias absurdas, né? Por exemplo, esse que eu contei, e vamos colocar um chip no cérebro de vocês para proteger, porque o grupo é muito bom. Tá? Fora do ar, cara. Ou inteligências sarcásticas, fazendo ameaças, dando risada, né? Vampirizadores conscientes também, depende da encrenca que a gente apronta, a gente recebe alguns remanescentes dos problemas que nós criamos e eles aparecem nas nossas reuniões, você não sabe por quê, né? Está lá, encrenca do passado, né? Enfim, tem um monte de informação aí que precisa ser debatido, estudado, apenas um resuminho aqui para levantar a questão, né? Ou seja, o trabalho da reunião mediúnica, ele tem múltiplos aspectos. Não dá para, por isso que não dá para, numa única reunião, resolver os problemas, em algumas reuniões de estudo, resolver os problemas, porque os problemas são múltiplos, né? Tudo bem. Falta meia horinha, vou deixar essa meia horinha para vocês, menos de meia hora.
Maria não conseguiu entrar, né? Maria Moraes. Não, Américo, eu creio que porque onde ela se encontra, na área de São Paulo, a internet tem muita queda. Ela falou que ela ia se afastar, não estaria em São Paulo, na capital, Certo. por isso. Tá bom. O que mais Mas, podemos falar? pessoal, perguntas, temos ainda meia hora. Na realidade, 20 minutos, mais 20 ou menos. minutinhos. Isso. O Américo, Diga. estou eu aqui. Eita, peraí, só um instante. Oi. Todo nessa lista que você passou, no início você passou também uma lista dos efeitos que a gente pode observar no iniciante. E quando a gente já tem claro, apesar da experiência que eu tenho, mas eu me sinto ainda um iniciante, quando a gente tem essa dúvida entre o que a gente tem de mediunidade? medianímica e mediunidade. Porque, por exemplo, em vários trabalhos... Travou de novo, Mônica. Olha, deixa eu começar a falar. A diferença entre médium e mediunidade está na história. Então, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso de animismo. Por quê? A pessoa foi à reunião, ela estava assistindo à reunião. Naquela época se assistia a reuniões mediúnicas. Eu recomendo esses capítulos para vocês estudarem. E quando ele estava naquele ambiente que favorece a hipnose, né? Luz baixa, conversa suave, baixinha, música ambiente baixinha, a pessoa entrou em contato com o passado dela. Então, ela veio para cima, né? Ela sentiu a presença do espírito que a prejudicou, era uma mulher que recebeu promessas de ventura feliz com um homem, e ele não fez o que se comprometeu a fazer. E ele estava na reunião, porque ele já tinha melhorado, mas ela não. É um caso de 1000 anos. A mulher estava há 1000 anos se vingando e guardando essa. Ela estava encarnada, só a presença desse homem em espírito, que estava na reunião, ela estava encarnada, ela sentiu a aproximação, nem sabia o que estava sentindo, despertou nela a lembrança do passado. Era um caso com ela, não era caso de espírito comunicante. Então, ela começou a vociferar para cima desse espírito. Você me paga, você vai ver uma coisa, tal. Tá? A história está lá no livro. Então, ela está falando dela, não está falando do espírito que se comunica. E você jura que é uma incorporação mediúnica, porque ela estava na plateia assistindo, o Aulus, o André e o Hilário estavam lá, de repente ela começa a falar na assistência. É claro que o dirigente destacou um esclarecedor para conversar com o espírito, para conversar com ela, né? Perceberam que o espírito estava ali, que tinha causado aquela lembrança, olha lá, encarnada, estava lembrando de coisas que fizeram, depois de muitas encarnações, porque em 1000 anos ela teve outras encarnações, mas ela lembrava desse problema, desse homem que fez promessas a ela e não cumpriu. Então, eles afastaram o sujeito, né? E o esclarecedor foi conversando com ela até ela melhorar. É claro que sugeriram a ela, era a primeira vez que ela estava indo a um centro espírita, que conhecesse o espiritismo, que fosse estudar primeiro. Então, é um animismo. Toda vez que a gente repete histórias sem muita diferença, é um fenômeno anímico. Então, eu tive um médium anímico, já contei aqui, que foi esse que recebeu o espírito que tomou um raio de 450 mil volts. Ele era anímico, ele contava sempre a mesma história, mas com o treinamento mediúnico, ele foi se desenvolvendo. E outra coisa que ajuda muito o desenvolvimento da mediunidade é fazer a caridade, né? E essa pessoa, ela se embrenhou
nas atividades de assistência da casa, né? Tanto é que ele hoje é o diretor de assistencial da casa. E com essa atividade, ele ajudou muito a desenvolver a mediunidade. Então, normalmente, a diferença entre o animismo e a mediunidade correta é que, na mediunidade já desenvolvida, as histórias são absolutamente diferentes uma das outras. Não tem história igual. Às vezes, a problemática é igual. Problemática é igual. O suicídio, por exemplo, é suicídio. Mas quando a pessoa fala do suicídio dela, é outra história. É outra história. Então, quando a história é a mesma, fica repetindo aquela história. Tem animismo aí, né? Então, esse médium tinha animismo no começo, mas com o tempo se desenvolveu. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, os espíritos falam, pelo amor de Deus, para os dirigentes não expulsarem médiuns anímicos. Deixa ele desenvolver, ele vai demorar um pouco mais para desenvolver. Porque era jubilado das casas espíritas os médiuns anímicos. Ah, você não é médium, sai daqui. Isso acontecia muito nessa época, nos anos 40, nos anos 30, nos anos 50. Mas com as obras de André Luiz, ele chamou atenção várias vezes em vários livros. O médium anímico é um médium também, e ele vai se desenvolver, é só se dedicar à tarefa. Fala, Maria. Você aconselha para que o medianímico, tudo que a percepção que ele sente, ele contar abertamente para o dirigente, porque, como você mesmo falou, isso trava, e existe também uma confiança também que a pessoa tem que ter com o grupo, com o dirigente, para poder expor o que ele está sentindo, e não já como é que eu diga, pré-julgar, não se ter esse pré-julgamento até no olhar do dirigente, de dizer assim, ó, você, entendeu, vai contar uma coisa, mas você já está percebendo que o dirigente já está te julgando. Então, eu acho que existe. O que é que você aconselha? Tem que falar mesmo? Eu acho que tem que falar, né, o que você sente. Mas registre por escrito a cada história, a cada comunicação que você receber. Registre a história. Agora, quem tem que tomar a iniciativa é o dirigente. Esse dirigente é que tem que tomar a iniciativa. Eu fazia isso com os médiuns em desenvolvimento. Eu pedia para que eles registrassem as sensações todas antes de começar o desenvolvimento mediúnico. Exatamente para pegar isso, né? Porque as pessoas às vezes ficam diminuídas diante dos outros que têm um monte de sensação e ela quer ser muito médium, quero ser médium, que nem Chico. Ela não sabe a encrenca que é ser médium que nem Chico, não sabe. E às vezes a pessoa acaba registrando sensações e percepções que não tem. Então, não eram verbais, eram por escrito. Ninguém podia comentar o que um sentia, o que o outro não. E nem podia colar, claro. Dá uma olhadinha na folha do outro aqui, para ver o que ele está sentindo. Era uma atividade individual. E aí eu colecionava, por isso que a folha tinha o nome da pessoa, letra de forma, porque às vezes tem gente que escreve que nem médico e você não entende nada. Então, o nome tinha que estar em letra de forma com a data. Eu colecionava e tinha todas as percepções antes de abrir para o desenvolvimento mediúnico. Era só um levantamento de percepções. Isso é obrigação do dirigente, mas nem todo dirigente tem essa informação. Então, lamento, você vai ter que conviver com esse dirigente. Talvez uma saída seja você contar as suas percepções a cada comunicação, para você mostrar que elas são diferentes. Até para você mesmo. Obrigada mesmo, obrigada. Tá bom? Maria, você. Américo, eu queria saber, uma pergunta também, né? É mais uma hipótese, mas eu queria que você acompanhasse meu raciocínio e desse a sua opinião. Em uma reunião mediúnica, poderia acontecer o seguinte, né? A gente está dando passividade, recebendo, esclarecendo um espírito sofredor, assim, que maltratou muito a mãe também, os pais. E seria possível se o dirigente percebesse assim, que a mãe dele está presente. Isso é comum acontecer, né? A mãe vir socorrer. Acontece muito isso.
Mas a minha hipótese, a minha questão que eu fico pensando, seria possível também a mãe ter nesse momento mesmo igual, né? Concomitantemente, ela dá passividade, ela ter uma passividade por um outro médium, concomitantemente o filho e a mãe. É só uma questão que eu fico pensando assim, será possível? É possível isso na tua experiência? Já aconteceu, Né? já aconteceu. A mãe maltratou o filho não queria nem saber da mãe. É claro que nessas alturas o esclarecedor, mesmo que ele saiba que a mãe está presente ou desconfia, não fala. Diz que ele tem uma visita, nunca avisa quem é, que pode não ser. Certo. Mas já aconteceu de que o filho não aceitava a mãe de jeito nenhum. Aí a mãe se incorpora com a atuação dos mentores, pediu autorização e os mentores deixaram comunicar. O médium depois nos falou, olha, Américo, eles autorizaram a mulher a falar. E ela pediu perdão de joelhos. Ela não precisou, o médium não precisou ajoelhar. Mas o espírito se ajoelhou, ficou ligado à mente mediúnica e pediu perdão ao filho, que queria muito ajudá-lo, que ela percebeu os erros que fez. Isso já aconteceu. Não é comum, mas já aconteceu. Já aconteceu. Tá bom. É muito interessante. É emocionante. Todo mundo chora nessa coisa. Eu imagino. A mãe pedindo perdão para o filho é demais. E ele... tá bom, Américo. Obrigada, viu? Legal. Fala, Marise. Liga o seu microfone. É a mesma pergunta que eu ia fazer, porque eu vi um caso exatamente esse, que era um espírito reclamando que tinha sido abortado, e no outro médium ele incorporou a mãe, né, pedindo perdão porque não sabia o que estava fazendo. Nossa, foi muito emocionante a história. Isso é possível? É possível. É raro, mas é possível. Nossa, o grupo está bem unido, você está unido, porque isso mostra que o grupo está firme, tem uma contribuição firme ao longo dos anos, né? Então, os casos vão se complicando ao longo dos anos. Quando o grupo é muito firme, eu percebi isso, foi quando eu comecei a anotar as histórias, porque as histórias eram díspares, totalmente diferentes umas das outras, né? E que isso ajudou a formar o seminário. E depois é que nasceu o livro. Porque o grupo era harmonizado, então os espíritos levavam casos complexos. O grupo que eu dirijo agora, ele está começando, ele tem 5 anos só. Então, os casos são muito parecidos, tem muito morador de rua, né? Moradores de rua aumentaram muito na pandemia, e muitos desencarnam. Então, é muito comum receber morador de rua, espírito que sofreu um determinado acidente e tal. Mas nós recebemos, ao longo desses 34 anos, espíritos com histórias muito interessantes. Por isso que eu comecei a anotá-las, porque elas servem de exemplos, né? Ô, Américo, isso aí, na realidade, foi na outra reunião que eu participava, de outro grupo, que eu tive essa percepção, mas só que a mãe do rapaz, ela não teve passividade, não. Mas eu vi que ela estava junto, querendo um médium para dar passividade, né? E ela falar, mas isso não foi realizado. Mas aí foi bom que você me avisou agora que é possível. Obrigada, viu? É possível, sim. Já assisti isso na fila do gargarejo. Eu estava atendendo o filho, de repente a mãe se comunica pelo médium em frente a ele. Foi fantástico. E aí eu calei. Cala-te, porque quem manda aqui é a mãe. Se você continua falando, atrapalha tudo. Eu percebi que era a mãe, né? Ela se dirigiu a ele, meu filho, começou assim, meu filho. Eu não sabia o que estava fazendo. E aí foi um chororô direto. É muito emocionante, viu? Eu tive que tomar água, porque repor a água que saiu do olho. Érica, eu tenho uma pergunta. Como se dar com um componente do grupo na prática mediúnica, né? Onde ela fala que está com medo de sair das práticas obsediada?
Está com medo de virar obsidada? Sair e ficar obsediada. O contrário é que é verdadeiro, porque quando o médium se prepara e se desenvolve, ele não fica obsedado. Agora, se ele não se desenvolver, pode ser que ele fique. Eu bem conheço pessoas que são médiums, não querem desenvolver e não ficaram obsedadas. Por quê? Não tem uma antena sensível demais. Né? Porque é o seguinte, né? A gente sabe que isso é um problema que está predominantemente na glândula pineal. Quando ela murcha na puberdade, ela cristaliza. Esses cristais é que são responsáveis por emissão de frequências. Cada um de nós tem uma frequência média de pensamento. Então, um médium muito bom, por exemplo, Chico Xavier, ele tinha uma pineal muito cristalizada. Então, ele conseguia receber um range de frequências da mente, porque o espectro de frequências é infinito. Então, quanto maior a frequência do pensamento do espírito, mais elevado ele é. Quanto menor, mais atrasado ele é. A frequência começa no zero e vai no infinito. Não tem limite. E a frequência, ela tem décimos. Então, eu vou dar um exemplo. Frequência 300, sei lá eu, hertz. Mas tem o 300,000000112. 300,0002223. Então, é infinito, infinito. Termina aqui. Não tem... Então, quando a pessoa tem muita mediunidade, muita sensibilidade, se ela não orientar isso, ela pode ficar maluquinha. Aliás, tem muito... Agora não, porque os médicos já perceberam. Tem muita gente que, naquela época, nos anos 40, 50, que estava no hospício, que era médium, não era louco, era médium. Começava a falar sozinho em casa, a família achava que ela estava louca, mandava internar direto. Isso... Estou tentando ajudar da melhor maneira para que ela não... Ela se afastou um pouco, mas estou sempre tentando fazer com que ela volte. Vai tentando. Não desista. Ela pode desistir, mas você, se puder, não desista. Porque... E eu pergunto, você está fazendo evangelho? Eu estou tentando que ela volta para ela não se sentir assim. E tem um outro médium que ele apresentou, né, que eu percebi, que ele apresentou um certo ciúme, inveja dos médios por ter diferente. Então, eu estou tentando me dar, né, treinar esse também. Essa professora. Começa falando para ele que não tem médium igual a ninguém. Não existe médium igual. São todos diferentes. Assim como não tem nenhuma pessoa igual a outra. Ah, mas e os gêmeos? Não, eles são diferentes. A personalidade é diferente dos gêmeos. Qualquer que sejam os gêmeos, são diferentes. É só perguntar para ele o que você gosta, o que o outro gosta. Fica sabendo. Então, os espíritos são totalmente diferentes. A mediunidade, ela melhora quanto melhor for a pessoa. Uma pessoa melhor tem chance de desenvolver mais mediunidade ou não. Aliás, tem uma frase do Emmanuel que diz assim: não existe médium bom sem homem bom. O homem aqui no sentido de humano, né? Médium bom. Tanto é que no capítulo 2 do livro Missionários à Luz, eles falam lá do psicógrafo, que era um médium fantástico, jovem, né? O livro é de 1944. Quem era o jovem, fantástico médium? Chico Xavier, ué. Aquele psicógrafo do capítulo 2 do livro Missionários à Luz é Chico Xavier. E o Alexandre é Emmanuel. É só perceber, tem a enfermeira lá, que não chama Sheila, mas é a Sheila. Tem reunião de materialização. É o próprio. Interessante. Obrigada. Não tem médium bom sem pessoa boa. Não existe médium bom sem pessoa boa. Por quê? Quando a pessoa não é boa, ela atrai o quê? Que tipo de espírito? Espírito que não é bom. Então, ou nós nos melhoramos, ou nós nos melhoramos. Verdade. Obrigada. Na verdade, Américo, aquela questão, né? Conhece-te a ti mesmo, e a gente conhece o bom espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. Sempre, é constante. Isso não para nunca. Ninguém pode dizer assim, eu já sou bom o suficiente. Não existe isso.
Ó, o fato de estar reencarnado na Terra não é um bom sinal. E se nós fôssemos bons mesmo, nós não estaríamos passando esse perrengue aqui que nós estamos passando. Então, olha, pessoal, com muita gratidão, Américo, que nós te agradecemos. E palavras finais sua neste encontro de final de seminário? Então, tá Algumas bom. considerações você gostaria de tecer? Sim, claro. Não desistam. Não desistam da tarefa do bem. A tarefa do bem deve ser levada sempre, ainda que com muita dificuldade. Aliás, quanto mais dificuldade, mais mérito. Mais mérito. Então, vamos aprender com as dificuldades e descobrir caminhos entre as dificuldades. Porque é isso que nos credencia. São exatamente os desafios da vida. A gente gostaria de uma vida calma, que não acontecesse nada. Isso não desenvolve nada. O espírito fica parado no espaço e no tempo, na escala evolutiva. Quanto mais dificuldades nós tivermos, é claro que a gente não deve acrescer dificuldades às nossas naturais, porque tem gente que cria problema o dia inteiro, né? Cria problema com o vizinho, cria problema com o colega de trabalho, cria problema com a cunhada, com o genro, com a nora. Tem gente que adora arrumar encrenca. Ora, nós não podemos fazer isso. Os espíritas já sabem que as encrencas que a gente arruma voltam para nós de alguma forma. Às vezes vem morar junto, a gente nem sabe. Então, E vocês tenham um bom Natal e um bom ano, um ano melhor em 2023. Não está fácil, mas eu espero que a gente faça o melhor para pelo menos nós nos sentirmos bem. Eu vou sentir falta desses domingos, das 10 ao meio-dia, vou sentir muita falta de vocês. então, vamos combinar uma coisa. Hoje, nós damos por encerrado o seminário, vamos pedir a você para fazer a oração final, e todas as vezes que você sentir saudade, procura a gente. Que nós nos encontraremos com muito prazer. Desde já, nosso carinho, nosso abraço, e que você, assim como todos nós, tenhamos um Natal cheio de harmonia, e um novo ano cheio de trabalho, muito trabalho, que é o que nos impulsiona a melhorar e ir para frente. E já sabe, sentiu saudade, toca o telefone. Eu pensei que você ia dizer que ele ia continuar. Obrigada, Américo. Muito obrigado. Eu prefiro que vocês demandem. Eu acho que ele podia falar mais para a gente. Era a minha opinião, né? Vocês precisam demandar. Depois vejam com a Rosana, com a Maria, e vocês demandam. De vez em quando a gente volta aí sem problema. Eu normalmente não me ofereço. Perfeito. Maruja, então a gente pode parar